Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos. Hoje nós vamos contar para vocês um pouquinho da nossa história. Hoje a gente completa 10 anos juntos, dia 19 de março. E a gente vai contar um pouquinho, responder algumas perguntas também que a gente teve pelo Instagram e aqui no YouTube. Isso, eu fiz no meu Instagram, a Grazi fez no Instagram dela a enquete. E durante o decorrer do vídeo a gente já vai estar respondendo várias perguntas e perguntas específicas depois mais para o final a gente vai estar lendo aqui e respondendo aqui diretamente para vocês. Acho que dá para começar contando rapidinho um pouquinho da sua história, depois eu conto um pouquinho da minha até no momento que a gente se conheceu. Bom, eu tenho 29 anos, eu nasci em Poços de Caldas mesmo. A minha vida, acho que 90% dela eu morei na fazenda. Quando eu nasci, meus pais moravam na fazenda, continuei morando lá, trabalhava com eles no sítio, até que eu resolvi trabalhar na cidade, com 18 anos. Eu namorava outra pessoa, não o Flávio, sou formada em pedagogia, fiz pela Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, me formei depois de casada, com a ajuda do Flávio, ele me deu muita força para conseguir concluir meu curso. Era um sonho fazer faculdade, porém, quando eu trabalhava, eu até fiz vestibular pela PUC, passei, mas eu ia ter que deixar meu salário inteiro para pagar. Aí eu acabei desistindo, conheci o Flávio depois, e aí eu resolvi fazer o vestibular e fiz a faculdade. Eu também sou nascido aqui em Poços, porém já morei em vários lugares. Morei em Campinas, morei em Valinhos, estado de São Paulo, morei em Santa Catarina, Florianópolis, Itapema, Jacutinga, que é uma cidade aqui próxima também, em Minas Gerais. E então fui mudando aí para várias cidades. Depois que meu pai aposentou, em 1997, 98, resolveu ir fazendo essa migração. Isso prejudicou um tanto, principalmente a questão de estudos e tudo mais. Cada hora eu estava na cidade, cada hora eu estava na escola. Isso realmente atrapalha o desenvolvimento quando a gente está estudando. E depois de um tempo eu voltei aqui para Poços. Meus pais, eles são separados aí, desde que eu me conheço por gente, faz muito tempo. Eu era pequeno quando eles já se separaram e mesmo separados eles moravam juntos. É um rolo danado que sempre ocorre aqui com várias famílias, né? De vez em quando. E depois disso, voltando aqui para Poços, desde de moleque, tanto a Grazi, quando era criança, eu também, a gente sempre trabalhou. A Grazi, acho que até antes que eu trabalhava na roça. Eu comecei a trabalhar... O meu pai, quando eu era pequena, ele trabalhava no laticínio, então era mais tranquilo, minha mãe não precisava ajudar tanto. Mas aí depois, quando eu tinha, acho que 8 para 9 anos, quando meu irmão nasceu, meu pai resolveu, voltar a trabalhar no sítio, que era o que ele gostava. E aí, sítio, vocês sabem como é. Todo mundo trabalha, todo mundo ajuda. Minha mãe ia ajudar ele na colheita, eu cuidava da casa, do café, secar o café, das vacas, do meu irmão também. Então, o sítio é isso, é todo mundo se ajudando. E eu, desde moleque, sempre resolvi correr atrás para fazer um dinheirinho. Então, eu vendia sorvete, fazia uns bicos aqui e ali e sempre dava certo. O fato do meu pai e minha mãe ser separados, minha mãe recebia uma pensão, cá entre nós, bem ridícula, né? Pensão alimentícia e pensão para filho é ridiculamente baixa. E com muita dificuldade a gente foi conseguindo. Com 17 anos eu já estava trabalhando aí com carteira assinada e pouquinho depois, com amigos em comuns, né? Aniversários e algumas coisas assim, a gente se conheceu. A gente se conheceu em agosto de 2009. Agosto de 2009, no aniversário em comum. Na época, a gente chegou mais cedo os dois para ajudar a organizar a festa, mais alguns amigos, e aí que eu conheci o Flávio. Na época eu namorava, nunca mais vi ele depois desse aniversário. Aí depois, nesse mesmo ano, meu relacionamento já não ia tão bem, foi quando eu terminei. E com amigos em comum, fomos ambos convidados para mais uma festa. Eita, aniversários! E aniversário de um padrinho nosso de casamento. Exatamente. Hoje em dia. Aí a gente se viu mais uma vez, mas aí a gente começou a ter uma certa amizade, uma proximidade. E foi só depois de uns 3 meses, que a gente foi dar o primeiro beijo, assim, oficial em outro aniversário. O negócio é dos aniversários. Então, gente, vão em aniversário, porque funciona, viu? Funciona muito bem. Vale muito a pena, né? A gente se via outras vezes, a gente conversava na época, era MSN, né? Nem lembro, MSN, Orkut. Alguma coisa assim.
Eu morava, essa época foi um período bem curto que eu morava com as minhas primas, e porque eu tava tirando carta e trabalhando. Então não tinha como voltar pro sítio todo dia. Eu morava com as minhas primas. O Flávio morava bem perto de onde eu morava e trabalhava. Eu sempre via ele. Ele indo trabalhar, indo pra academia, fazia um tchauzinho, fazia um oi, a gente conversava também. E aí a gente começou a namorar. Dia 19 de março de 2010. Exatamente. E aí, para não ficar tão longo o vídeo, vamos adiantar um pouquinho. A gente teve um relacionamento de namoro aí, foi 1 ano e 7 meses, mais ou menos? Mais ou menos, 1 ano e e 7 meses. depois a gente casou. Foi muito rápido, Com só que 3... assim, deu muito certo, né? Sim, com 3 meses de namoro, a gente já sabia que a gente queria casar. Aí o que a gente fez com 3 meses de namoro? A gente abriu uma conta corrente conjunta e começou a guardar dinheiro. Eu já tinha antes um pouco de dinheiro guardado, porque como eu trabalhava e os meus pais não precisavam ajudar em casa nem nada, então eu sempre tinha umas economias. Aí o Flávio tinha algumas continhas, a gente foi e começou a guardar dinheiro. E aí que a gente resolveu, vamos construir uma casa? Vamos construir uma casa. Só que assim, tanto por parte da minha família quanto da família da Grazi, ninguém é rico. Não, todo mundo rala muito. Ninguém teve dinheiro, não tem dinheiro sobrando, assim, nossa, Não, vocês vão casar, essencial. legal, tô aqui pra vocês, casa pronta, casa, terreno, tudo, não. Meu pai tinha um lote que ele tinha comprado quando eu tinha, acho que uns 10 anos. Já fazia uns 10 anos que ele tava com esse lote. Na roça. Um lote na roça que ele comprou por um preço de banana na época, ele quis aproveitar a oportunidade, comprou muito barato. 3 mil, 4 mil, Isso. muito barato. Aí ele tinha o lote e falou pra gente. Na época, meu pai não tinha casa própria, ele morava num sítio. Ele era meeiro de café, então você pode morar na casa e dividir os rendimentos da colheita. Aí ele falou, olha, se vocês quiserem, vocês podem construir lá no lote. Aí foi o que a gente fez. A gente pegou, a gente desenhou a planta da nossa casa. Nós mesmos projetamos. Encontramos um pedreiro que era amigo da família, muito querido. E aí ele deu umas dicas e aí a gente falou, vamos fazer? Vamos. Tinha o dinheirinho guardado, a gente fechou com ele em 10 pagamentos para ele fazer a casa. Que a gente ganhava um salário mínimo, cada um. Eu, na época, ainda tinha comissão e o meu patrão também me dava ajuda de custo de... Não, nessa época ainda não, porque eu ainda não tinha moto. Mas eu tinha comissão. E juntando os dois, na época, o salário mínimo era 700 e pouco, nem isso? Nem isso. Dava uns R$1.500 por mês, em média, os dois juntos. Isso quando a comissão era boa da Grazi. É. E a gente pagava R$1.000 pro pedreiro. R$1.000 pro pedreiro. Então, e assim, aí a gente deu aquele gás. Era suado. A gente deu aquele gás comprando material. Todo o dinheiro que a gente tinha juntado antes de começar, todo o dinheiro que entrava, a gente comprava material, pagava o pedreiro. Comprava material, pagava o pedreiro. E muita coisa da casa a gente que fez também. Sim, o que dava pra gente fazer? Meu pai, sogro, todo mundo meu irmão, que meu padrinho. Ajudava. Todo mundo ia lá, o pessoal da roça tem esse costume, né? De ser ajudar, solidário, de dar seu serviço e ajudar. Aí a gente construiu a nossa casa, só que aí chegou, a gente fez a parte grossa, a parte barata. A gente subiu as paredes, rebocou, fez telhado. E aí a gente olhou e aí? Não tem como terminar a casa. Aí a gente foi na Caixa, né? Foi na Caixa. E fez na época o Construcar, que a gente fez pra comprar os vidros, que a gente pôs blindex na casa e dar o acabamento na casa por dentro. Isso. Quando a gente casou, nossa casa não tinha nem reboco, nem chapisco por fora, era tijolo. Não tinha nada, era tijolo, não tinha cimento no quintal, era terra e mato. A gente colocou umas tábuas pra gente entrar com a moto. Isso, não tinha nada por fora. Nada. Era bem simples mesmo. Pra não ficar aberto, meu pai foi lá e fez uma cerca com umas telas que ele tinha lá na casa dele, umas madeiras, e fez uma cerca e uma porteirinha. Essa foi a nossa casa. Aí a gente mobiliou como a gente pôde, parcelando os móveis. A geladeira, nossa guerreira, a gente já falou em outro vídeo que a gente parcelou e comprou. Ganhamos presentes de padrinhos, que ajudou bastante na época também, algumas coisas. E aí a gente casou em outubro de 2011. A gente ganhou uma viagem do irmão do Flávio pra Porto Seguro, né? Não, foi pra Salvador. Pra Salvador. Porto Seguro a gente foi em outra oportunidade. Foi Salvador. Na época, quando a gente decidiu casar, nossos amigos, nossos familiares não. Minha mãe, meu pai, meu irmão sempre apoiaram, a família do Flávio também. Ninguém nunca falou nada, mas as pessoas conhecidas, os famosos bicudos de plantão, falavam, nossa, vocês vão casar? Mas já? Ixi, não dura um mês. Ixi, deve estar grávida. Ixi, não sei o quê. Bababá, aquele negócio de meter a colher, né, onde nós chamamos. E aqui ainda cidade interior, o povo fala,
fala, língua afiada. Complicado. Eu e Flávio, nesse 1 ano e 7 meses que a gente namorou, a gente deixou de se ver 2 dias. Foi quando eu tirei o siso, eu precisei pegar um atestado, ele não tinha carro, tinha nada, não tinha como ele me ver. Eu tava no sítio, só. A gente se via todos os dias, a gente conversava todos os dias. Então, eu acho que o que pessoas vivem em relacionamentos, assim, de 5 anos, a gente viveu em 1 ano e meio. A gente sempre foi muito parecido, A Grazi morava num caminho que eu fazia para ir e voltar da escola. Então, eu saía da escola e passava lá para ver ela. Flávio tinha 17, eu tinha 18. 18, no início do namoro. Então... Eu tava tirando carta na época, aí tirei carta de carro. Aí a minha prima que eu morava com ela ia casar e aí não dava mais pra morar com ela, eu queria voltar pro sítio, não tinha como eu trabalhar. Aí meu pai falou, não, eu te ajudo, porque como eu sempre trabalhei com ele antes, ele falou, vou te dar um carro. Eu falei, pai, impossível, ele ia me dar um Fusca na época, como que eu ia trabalhar e bancar gasolina? Já tava namorando com o Flávio, já pensava em casar. Eu falei, pai, você quer me ajudar a me dar uma moto? Ele deu uma moto dela, da Yamaha, ela era usada, seminova. E aí eu tirei carta de moto em sequência, né? E aí era nosso meio de transporte, né? Nossa, aquela moto ralou, coitada. Nossa, foi suave. Na obra a gente levava tudo na moto, assim, aqueles rolos de canduíte, cano, o que dava. Que pra não pagar frete, a gente foi guerreiro. Jogava na moto. E... Só complementando uma parte um pouquinho da minha história, eu parei de estudar na época para trabalhar. Trabalhava em um período um pouco complicado, que aí eu comecei a trabalhar entrando coisa de meio-dia ou 1 hora e trabalhando até 10 horas da noite. E acabou prejudicando um pouco a escola. Eu não concluí o 3º ano. Eu fui concluir, acho que com 23 anos, 22. Isso, fez o EJA. Fiz o EJA e completei. Eu não tenho formação. A Grazi é pedagoga, mas eu não tenho formação. Eu sou autodidata em praticamente tudo que eu faço até hoje. 100%. 100%. Inclusive, elétrica. Eu fiz um pouco de curso no Senai de elétrica predial. E isso me ajudou a fazer a parte elétrica da casa. E, inclusive, minha sogra, quando reformou, eu refiz a parte elétrica também. Nunca pegou fogo, tá? Tá, tudo certo. Flávia arruma tudo aqui em casa. Aprendi e eu faço tudo minha conta. Tudo que for para arrumar, eu arrumo. É um pouco de herança aí, talvez, aqui do meu pai, porque tem inúmeros problemas que eu não vou citar aqui. O meu pai é mais uma coisa que ele sempre foi muito bom, foi em trabalhar e consertar as coisas. Meu pai é torneiro mecânico. Então, acho que é uma herancinha aí, um pouquinho dele. Flávio com essa herança e eu com a herança de sítio, onde você não tem quem faça por você. No sítio, a vaca não espera ninguém tirar leite, o café não espera ninguém colher. Então, no sítio, tudo você faz. Ou seja, nós dois somos muito parecidos nisso. Por isso que tudo que a gente pode fazer, a gente faz. A gente não paga para que façam pra gente. A gente se sente bem assim, porque foi assim que a gente cresceu, foi assim que a gente é acostumado a ser, né? Então, tudo que dá pra gente fazer aqui em casa é mão na massa. E vamos consertar, montar... Limpar, tudo organizar. Que a gente pode fazer. A nossa casa, a primeira casa foi assim, né? Tudo que podia a gente montava. A gente, muitos anos sem ter garagem, a gente foi, depois de muito tempo, conseguiu, foi lá, fez... meu sogro conseguiu a madeira, a gente mandou cortar, ergueu o portão. A gente foi ter portão... de metal. 1 ano atrás, né? Um ano antes da gente vender a casa e conseguir comprar essa daqui. E até o pessoal perguntou bastante como a gente conseguiu comprar casa, ter o carro, se a gente sempre teve esse padrão de vida. Não. E a gente trabalha muito, mas muito para manter isso daqui. A casa é financiada, o carro é financiado. Então, começou lá atrás o carro, com a moto da Grazi, com a Anel. De lá a gente trocou para uma motinha um pouquinho melhor, foi consórcio. Daí a gente trocou para uma outra, porque a gente estava indo para Campinas trabalhar. A gente trabalhou 1 ano e pouco, né, em Campinas. Em Campinas, a gente saía segunda-feira de manhã debaixo de chuva, frio, tempestade, o que fosse, a gente ia de moto. Sexta-feira voltava, passava o final de semana em casa. E aí a moto era fraca, era uma 125, uma XTZ. A gente conseguiu comprar uma CB300. No consórcio. Aí depois de 1 ano e meio a gente voltou. A Grazi ainda ficou lá quantos meses? Fiquei uns 2 meses ainda. O Flávio voltou antes. Eu recebi uma proposta de emprego aqui em Poço legal e aí eu voltei. Eu vinha de ônibus, voltava de ônibus pra treinar uma pessoa e poder voltar. Aí foi quando eu voltei. E aí depois que eu voltei, eu acho que a gente ainda... Acho que a gente ficou uns 4 anos só com moto, né? Acho que 4 não. 4, uns 3. Uns 2, 3 anos só com a moto. Só com a moto. E compramos aí um Ford Ka básico.
2009 era o Ford Ka. Nossa, foi a maior alegria, uma das maiores realizações da 60 vida. vezes sem entrada a gente fez e a moto não estava terminada de pagar o consórcio, a gente correu para vender ela, transferiu o consórcio, porque a gente precisava de carro, não aguentava mais tomar chuva, passar frio. Sair debaixo de chuva, né? E também tudo que a gente precisava comprar, a gente morava quantos quilômetros da cidade? A Era Grazi morava chácara, uns 15 quilômetros do serviço dela, eu morava mais ou menos uns 25. É o oposto da cidade sim, aqui. E tudo que a gente precisava, a gente tinha que ir de moto, coisa de supermercado. Era bem complexo, era bem corrido. E aqui na cidade faz muito frio. No inverno, nossa, parecia 2 bonecos de pano saindo de casa com roupa. Aí chovia, era aquele transtorno. Aí eu comecei a fazer faculdade. Aí eu vim com material, com marmita na mochila. O Flávio almoçava no serviço. Eu não, trazia marmita, o lanche para passar o dia, as coisas da faculdade. Eu saía do serviço, o Flávio me levava para a faculdade, ficava na casa do pai dele trabalhando, porque ele trabalhava no serviço dele durante o dia. E à noite foi quando ele começou o canal de tecnologia dele. Eu fazia alguns extras já. Sempre, na verdade, eu sempre fiz além do serviço normal. Nunca tivemos só o serviço fixo, para né? ter uma renda extra. Então, eu tinha o serviço, fazia trabalho de design. Eu sou designer gráfico, trabalhava de designer gráfico na empresa. Formatação de computador. Formatação de computador, qualquer coisa que aparecia, que dava um dinheirinho, eu fazia. Lícitas, fique bem claro. Vendemos bolsa, um tempo. Sempre tivemos bastante vontade. De fazer algum extra, de fazer tudo. E isso é até hoje, né? A gente sempre trabalha. E a gente sempre economizou bastante. A gente nunca foi de sair muito. Eu e o Flávio, a gente sempre gostou de ficar em casa. Coisas que a gente não abre mão. É tomar um bom açaí e cinema. São coisas que a gente gosta. Mas desde que a gente começou, com 3 meses de namoro, que a gente falou, não, vamos construir, a gente podia sair uma vez por mês. Então, a gente podia ou tomar açaí ou ir no cinema uma vez por mês. Era a nossa regra. E era assim mesmo. Não podia comprar roupa, não podia comprar nada. Era aquilo lá e pronto. E eu acho que hoje em dia também, viu? Salão, eu gasto praticamente só pra cortar meu cabelo. Eu mesmo tiro minha sobrancelha, nunca ninguém mexeu nela, tô precisando fazer decentemente, mas eu me viro. Maquiagem, só agora eu fui aprender a me maquiar, eu nunca gastei com maquiagem. Com 29 anos, agora eu fiz um curso de automaquiagem, tô aprendendo a me maquiar, mas eu não gastava com isso também. Nas coisas da casa a gente sempre economizou, com limpeza, com tudo, produto de limpeza. Vamos dar várias dicas de economia diária, de casa para vocês, que a gente sempre fez. O segredo que a gente teve para construir o patrimônio, para comprar as coisas, principalmente foi esse. Enquanto todo mundo saía final de semana, ia para churrasco, ia para festas, alugava chácara, ia para balada, bebida, a gente estava em casa trabalhando. Sim. Fazendo um extra, a Grazi estudando, eu trabalhando, ou ela fazendo alguma coisa também. E sempre, desde sempre, a gente focou nisso. E acabou que eu não sou muito de sair, eu não gosto muito, a Grazi também não. E deu certo, muito, muito certo por conta disso, né? A gente combina com as coisas que a gente gosta. A gente gosta, sim, de ir num bom restaurante, de comer uma coisa diferente, de sair, como eu falei, para tomar um açaí, num cinema. A gente nunca foi de balada, de noitada, de virar à noite, de shows, essas coisas. A gente prefere ficar em casa. A gente gosta de viajar, isso a gente gosta muito. Então, toda a oportunidade que a gente teve de promoção, de convite, das empresas que a gente trabalhou, que proporcionaram viagens, a gente não abriu mão, a gente foi. Mas não foram muitas não, tá? Não, dá pra contar. Nesses 10 anos juntos, dá pra contar nos dedos. 2019 foi o ano que a gente tirou... 2019 não. 2020 foi o ano que a gente tirou o passaporte. A gente não tinha passaporte. Não tinha. E foi a minha primeira viagem internacional, uma oportunidade, foi para Dubai. Foi eu já comentei no vídeo, fui a trabalho. E a Grazi já teve a oportunidade de viajar sozinha também, em Maragogi, né, que você conheceu. Eu fui 7 dias a trabalho, porque eu trabalhei numa agência de viagem. E aí eu ganhei essa viagem para conhecer o local, para vendas e tudo mais. Eu fiquei 7 dias lá, conhecendo, com tudo pago. Foi uma viagem que eu fiz sem o Flávio, ele foi para Dubai a trabalho sem eu também. Isso. Com a casa que a gente construiu e não terminou, quando a gente vendeu ela não estava terminada. Faltava a pintura externa da casa e terminar de rebocar alguns muros. Isso. A gente conseguiu juntar uma grana para dar de entrada e financiar essa casa aqui que a gente tem hoje. Que mostramos aqui no tour pela casa. E os carros foram a mesma coisa. A gente comprou o Ford Ka, depois de um tempo, sem terminar de pagar o financiamento, a gente foi lá, deu ele, pegou um carro melhor.
Porque, assim, perde dinheiro, gente. Não tem como você falar que financiamento de carro você não está perdendo dinheiro, porque a partir do momento que você deseja ter um carro, você está perdendo dinheiro. Isso é fato. E só que a gente queria comprar alguma coisa melhor, até que a gente chegou, né? Eu tive uma Santa Fé, a Grazi teve um Fiat 500, que ela queria dirigir, mas ainda assim tem bastante medo, não deu muito certo. Moto eu ainda não tenho medo, eu tinha minha anel, eu andava sozinha, tranquilo. Mas o carro eu tenho certo receio. Já tinha esse receio, mas devido a uma vez que eu passei muito mal e o Flávio deixou o carro parado, veio uma pessoa bêbada, ele estava na farmácia comprando remédio pra mim, veio uma pessoa bêbada e bateu no nosso Fox. Não estragou nem nada, mas o susto foi muito grande porque a pessoa estava alcoolizada, queria bater na gente, maior loucura. Deu trabalho. Aí no final do ano também, a gente comprou a casa, né, e falou assim, vamos aproveitar a Black Friday, que tá com uma taxa muito boa, e vamos finalmente comprar o nosso primeiro carro zero. Então, o Jeep foi o nosso primeiro carro zero, uma taxa muito boa, nós demos a Santa Fé e o Fiat 500 e financiamos a diferença. Então, a gente paga o financiamento da casa e paga o financiamento do carro também. Por isso que eu falo, a gente não pode parar de trabalhar em nenhum momento, a gente não tem a vida fácil em nenhum momento. A gente trabalha de domingo a domingo. Domingo a domingo, não tem pausa. Então, por exemplo, às vezes domingo a gente vai lá para casa da minha sogra, dá 2, 3 horas da tarde, Grazi, vamos vir embora que eu tenho que gravar, eu tenho que fazer isso, a Grazi tem que responder o pessoal dos grupos também. Grupos, e-mails, WhatsApp, Telegram, Instagram. Então é bem corrido. Então a construção do patrimônio, do que a gente tem hoje, do que a gente faz hoje, foi nesses longos desses 10 anos. Não aconteceu do dia para a noite, não foi de forma fácil. Eu trabalhei em várias empresas, a Grazi trabalhou em várias empresas. O pessoal perguntou bastante nos vídeos com o que a gente trabalha. Então atualmente temos 2 canais no YouTube, né? Esse e um meu que já tem 3 anos. E temos os grupos, que são os grupos frutos do outro canal de venda, de cupons, onde nós divulgamos, temos parcerias com loja, várias lojas da China, lojas do Brasil também, e isso é uma parte da fonte de renda nossa. E também vendas de produtos, que eu sempre estou fazendo alguma coisinha ou outra ali, e dá pra gente se virar bem com isso tudo. Já no começo, o Flávio, o outro canal, ele ficou um bom tempo com o canal dele e trabalhando fora. Então, todo dia, chegava da faculdade, tinha dia que eu chegava em casa às 11h30, ia tomar banho e fazer trabalho. O Flávio ia gravar vídeo pro primeiro canal dele. Tinha dia que ele não dormia, ele dormia 1 hora, porque no outro dia ele ia dormir 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, dormia 1h30, acordava, tomava banho, a gente já tinha que sair de novo. E foi assim, ó, um bom tempo. Foi tenso. Eu tinha aula de segunda a sábado. Sábado de manhã eu tinha medo de dirigir, né? Não tinha ônibus. O Flávio acordava comigo, levava pra faculdade. Ou ele ficava me esperando por algum lugar, ou ele voltava pra casa pra limpar a casa, que também tinha essa questão da distância. E aí foi assim, foi ralado. Os meus 4 anos de faculdade foram os anos mais ralados, porque foi quando ele começou o canal, foi quando eu comecei a faculdade, então a gente não tinha tempo pra nada, né? Nada. Foi corrido. Nada. E aí eu tinha aula no sábado de manhã, sábado à tarde a gente limpava a casa, lavava a roupa, passava os uniformes, preparava a marmita pra semana. No domingo a gente ia um pouquinho na minha mãe pra dar uma desestressada. Ou chegava domingo à noite, eu ia fazer trabalho de faculdade, TCC, 1000 coisas, Flávia ia gravar, responder o pessoal no YouTube. E assim foram vários anos. Até chegar aqui. E o serviço sempre foi dividido, como vocês têm acompanhado o vídeo aí. Sim. Sempre dividimos todas as tarefas. Flávio nunca me ajudou, ele sempre fez a parte dele. Desde que a gente casou, desde o primeiro dia de casamento. Na verdade, eu acho que desde sempre, né? Desde que a gente se conheceu, a gente sempre dividiu tudo. Todo mundo suja, todo mundo come, todo mundo faz tudo, então todo mundo limpa tudo. Sempre foi assim. Aqui a regra é essa. Todo mundo paga tudo, o dinheiro a gente nunca teve. Não existe meu dinheiro, dinheiro da Grazi. Com 3 meses de namoro já começou assim. Não tinha meu dinheiro, não tinha dinheiro dele. A gente pegava o total, ia pro banco, o que sobrava, tipo, a gente deixava um pouquinho pra gente pôr gasolina e aquele dividia. Tipo, Flávio, R$50, 25 pra mim, 25 pra você. Passa o mês com isso, tá? Tá bom. Passa o mês. Assim foi. Era assim. E hoje não tem, né? É tudo ali. Muitas pessoas me questionaram, principalmente na época da faculdade. Nossa, mas que negócio chato. Você quer comprar um negócio, você tem que pedir pro Flávio. Gente, capaz. Flávio nunca pediu, eu nunca pedi. A gente tem uma coisa que chama-se diálogo. A gente sempre conversou muito.
Raramente a gente brigou, né? Eu acho que nem sei se a gente já brigou alguma vez. Coisa séria não, discussão besta, assim, mas coisa de poucas horas. Mas a gente sempre... E mesmo sem motivo, assim, meio que... a gente sempre conversou, sempre. Flávio sempre teve coisas que eu discordava dele, rara, e ele discordava de mim, mas eu respeitava a opinião dele, ele respeitava a minha opinião. Mas a gente sempre conversou sobre tudo, todos os assuntos. A gente sempre gostou muito de pesar. Chegou uma situação, situação X. E agora o que a gente vai fazer? Às vezes eu pego até um papelzinho, né? A pedagoga da casa. Pega o papel e põe lá. Escreve, balança. Não, a nossa decisão tem que ser essa. A gente sempre fez esse negócio de sentar, se reunir. Por isso que a gente se dá bem trabalhando junto. Outra coisa, né? Hoje a gente passa junto 24 horas por dia. A gente trabalha junto. A gente já tinha trabalhado um tempo junto, que foi em Campinas. A gente trabalhava na mesma empresa. Mas não tão diretamente assim. Eu comecei a trabalhar com o Flávio como uma assessora. Ele precisava de alguém. Eu comecei a trabalhar meio período, porque eu estagiava meio período, ajudava ele meio período, estudava no outro período. Quando eu terminei a faculdade, antes de terminar a faculdade, né, eu saí do meu estágio porque ele precisava período integral de ajuda. E aí a gente começou bola pra frente os dois. Eu já tô há 2 anos trabalhando junto, né? Estamos aí. Até hoje. Bom, vamos aqui algumas perguntas e respostas, senão o vídeo vai ter quase 2 dias de duração. Né? Vai ser uma novela, um filme. Um filme, vai ser uma minissérie. Graça, você quer selecionar alguma aí? Quero. Deixa eu só achar. Deixa eu já mandar a primeira aqui, que é muito questionada. Se a gente tem filhos ou pretende ter filhos, caso a gente não tenha. Nós não temos filhos. Não temos filhos. E pretender ter filhos, talvez. A gente não decidiu ainda se a gente vai decidir ter filhos. No momento, não tem como, não dá. Cabe no nosso orçamento. A gente trabalha muito, o orçamento tá apertado, tá em crise aí, a gente sabe, então por enquanto tá complicado. Deixa a gente estabilizar, melhorar aqui o financiamento da casa, quem sabe daqui a uns anos. Tá chegando meu segundo sobrinho, né, o nosso segundo sobrinho, então já tem 2 crianças aí na família, então por enquanto vai ser só isso. Nós somos muitos de ter metas. Eu sempre falei que eu queria casar com 20 anos, casei com 20 anos, e eu sempre falei que eu queria ter filhos depois dos 30. Faz 30 no final desse ano. E eu acho que até os 35 dá muito tempo. Tem tempo. Mais uma pergunta aí, Graça. Quanto tempo levaram para ele morar juntos? 1 ano e 7 meses. A gente casou, tudo certinho. Era outro sonho que eu queria. Casar como mandava o figurino e as regras da Igreja Católica, que era que eu sempre segui. Assim foi feito. Exato. Idade? Eu tenho 29. E eu, 28. Qual foi a primeira conquista de vocês quanto casal? Foi a nossa casa. Né? Nossa primeira casa, né? Primeira casa, exatamente. Vocês já moram junto há muito tempo, a gente já respondeu, né? Até que vai fazer 9 anos de casamento em outubro. Exatamente. Qual é o maior sonho de vocês? A placa de 1 milhão de inscritos no YouTube. E não ter cartão de crédito para pagar, porque tá difícil. Zerar as contas, não Zerar ter as contas é uma meta esse ano. É uma meta. Não ter conta porque não dá para não ter conta. Não, mas não assim, ter a gente tem muita coisa né? parcelada, porque a gente comprou a casa. E quitar a casa, quitar o carro, essa é a maior meta nossa e ficar mais tranquilo. Estabilidade financeira 100%. E ter a plaquinha também do YouTube. A plaquinha é um grande objetivo nosso. Desde o primeiro canal do Flávio, essa plaquinha já é objetivo. Bom, acho que o meu acabou. A maioria das perguntas que teve aqui foi mais ou menos umas 15, a gente já respondeu no decorrer do vídeo. E eu acho que é basicamente isso. Se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, algo que a gente não comentou aqui, pode perguntar aí. Se quiser perguntar no Instagram, pode perguntar. Isso. Se quiser perguntar no privado do Instagram, pode perguntar. O Instagram tá aqui na descrição e segue a gente lá. A gente vai trazer bastante conteúdo. Esse é um vídeo que já queríamos fazer já tem um tempo, né? E muita gente pediu também. Muita gente pergunta. E também segue o Flávio lá no outro canal de tecnologia, para quem tem dúvida de smartphone, tecnologia, quem gosta Importação. Tem alguns vídeos meus lá? Tem um vídeo de uma escovinha facial para as meninas que querem economizar. Exatamente. Segue lá. Mas é isso, pessoal. Um pouquinho da nossa história, 10 anos juntos. E vamos para mais 10, né? Vamos para mais 10, 20, 30 e assim daqui para frente. Depois a gente vai fazer vídeos detalhados de como a gente se organizou para chegar até aqui, separando os tops, separando as categorias e vamos trazer mais dicas aí para vocês. Se inscrevem aqui no canal, assinale ali para receber as notificações e ficar por dentro de todos os nossos vídeos aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!